Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo no site do Amazonas Atual, na página do Facebook do Amazonas Atual, para entrevistar o candidato Wilker Barreto, candidato a governador do Amazonas pelo PHS. Boa tarde, candidato. Boa tarde, para mim uma grata satisfação estar aqui mais uma vez, podendo conversar de forma muito franca com o povo do Amazonas. Kleber Oliveira aqui nos acompanha também nessa entrevista. Candidato, o senhor fez uma crítica recente a respeito da falta de debates na televisão, né? Principalmente considerando que essa eleição é uma eleição rápida, não ia ter tempo para visitar todos os municípios do interior e que a televisão poderia levar essa mensagem dos candidatos a todos os cantos do Amazonas. Foi realizado só um debate por enquanto e parece que tem um agendado, não é isso? Eu sustentei e acredito que a eleição é uma responsabilidade que recai a todos os que moram nesse nosso estado do Amazonas. Então eu fiz um apelo para que todos os veículos, os portais, as rádios, os canais de TV, possam realizar debates. Porque às vezes as propostas, a entrevista ela é salutar, mas o debate ele é dinâmico. E eu sou fã daquele debate que eu permita confrontar ideias. E obviamente que situações como esses, espaços como esses aqui, certo? Que o Amazonas Atual vem cumprindo seu papel, é importantíssimo para que o Amazonas possa conhecer um pouco das propostas para um governo atípico, de 14 meses, eu gosto de usar um linguajar popular de tiro curto. Não dá para aprender a brincar de administrar com 14 meses de governo. Uhum. Pois essa eleição, candidato, é uma eleição para um cargo tampão, né? Um governo tampão. Então, eu acho que nem a população acredita que o governo vai resolver todos os problemas. O que eu perguntaria ao senhor é o seguinte: o que é urgente fazer no governo ganhando uma eleição desse tipo? Eu tenho uma estratégia. O que eu vi no debate foi propostas para um governo de 48 meses para 2 governos, Kleber. Então, o que eu vejo? O que é a prioridade? O que é um pilar? Segurança, saúde, emprego e educação. A minha proposta, Valmir, Kleber, é nos primeiros 75 dias que inicia o governo a partir da posse do dia 15 de outubro, fazer um grande reencontro, um grande realinhamento da máquina estadual. Como é que eu posso falar em investimento para resolver problemáticas visíveis como segurança e saúde, se eu não consigo encontrar onde é que está o dinheiro? Eu entendo que os 75 dias iniciais que vai findar o exercício 2017 é fundamental para que eu possa ver como é que está o grau de endividamento do Estado, quanto que me resta ainda do orçamento que o governador, se for eu e a vontade de Deus e do povo do Amazonas, eu vou ter 75 dias apenas do orçamento de 2017 para gastar. Eu lembrei que nós estamos em julho e já temos 8 bilhões empenhados de 2017. Estamos no meio do ano. Então, esse primeiro passo inicial, realinhamento de contratos, é sabedor, o Amazonas sabe. Quando eu falo em realinhamento de contratos de cooperativas médicas, eu estou preocupado é que o cooperado que está lá, o profissional de saúde, ganha um salário miserável e nós estamos hoje com milhões e milhões de contratos, certo? No que diz respeito à saúde. A minha pergunta é, se o serviço está sendo prestado, ótimo, mas eu preciso ter a certeza que os contratos estão sendo executados e o preço é justo. Não quero parecer repetitivo, mas eu quero citar como um exemplo, esse contrato da Humanizar é vergonhoso. 425 milhões de reais por ano, para 10.300 alguma coisa de preço, certo? É uma afronta numa tomada de decisão do Estado que cai uma receita dia após dia. Então, a minha grande proposta
para 14 meses de governo, Valmir Kleber, e povo do Amazonas, é botar para funcionar o que tem. Como é que eu posso prometer um novo hospital se hoje o Francisca Mendes está se arrastando? Se o João Lúcio está se arrastando? Certo? Eu preciso ser realista. Se ao final de 14 meses eu conseguir colocar a estrutura de segurança e saúde funcionando, as já existentes, eu já acredito que já foi um grande feito. Porque se nós formos agora, no 28 de agosto, está faltando remédio. Agora, vereador, os governos, os governadores que passam pelo cargo, eles sempre alegam queda de receita para tentar justificar a falta de alguns serviços. Só que há casos também de fraude, de desvio de dinheiro, que às vezes é em valores maior do que na queda de receita. Como é que o senhor pretende trabalhar essas questões de contratos do governo com a iniciativa privada para ter capacidade de investimento do Estado? Eu quero trazer para dentro do governo do Estado uma lógica que o Valmir coloca no dia a dia, que o Kleber coloca no dia a dia, que eu coloco e todo mundo coloca, só não o Estado. Na hora de comprar, peço desconto. E quando compro muito, eu quero mais desconto ainda. Por que o Estado do Amazonas, Valmir, que tem o maior orçamento, quando vai comprar, compra mais caro? Eu não entendo essa lógica. Só tem uma resposta para isso: corrupção. O Estado do Amazonas precisa deixar de ser caloteiro. Tu sabe o que os fornecedores falam? Eu já boto o preço lá em cima porque não recebo em dia. Eu estou falando isso porque eu fiz isso na Câmara, na prática. Eu administro, Valmir, um dos maiores orçamentos do Amazonas, é a Câmara Municipal de Manaus. Pois é, eu ia exatamente falar isso, que isso é uma lógica, uma prática no serviço público em geral, né? Mas é errado. O fornecedor coloca um preço sempre mais alto porque não recebe em dia. Justifica que não recebe em dia, demora um mês ou 2 meses. Um mês, muito mais. Né? Agora, eu estou falando isso porque eu faço na prática. É só reavivar a memória. Em 2015, quando eu assumi a Câmara, primeiro ato que eu fiz em 30 dias, cortei hora extra. Chamei todos os fornecedores para realinhar preço. Eu pago em dia, mas eu quero menor preço. E hoje eu tenho uma Câmara enxuta. Em plena crise econômica, foi a Câmara que conseguiu recursos para recuperar a mini Vila Olímpica de Santo Antônio. Um fato inédito na história da cidade de Manaus. E na minha gestão, eu acho, por exemplo, é a mesma Câmara que cortou o leite, 150 mil reais de leite por ano. É a mesma Câmara, e aqui eu agradeço aos vereadores que me entenderam, que baixou diária de vereador. Então, quando você faz o realinhamento, eu quero botar uma lógica da economia. Podem fornecer para o Estado. Eu quero menor preço, mas eu pago em dia. Certo? Porque aí eu vou estar economizando dinheiro do contribuinte para aumentar a capacidade de investimento. O senhor propõe aqui no seu plano de governo uma redução de até 25% nesses contratos do governo. Isso é possível em um ano? Em determinados contratos. Pode ser 5, pode ser 10 e até 25. Eu não tenho dúvida que nesse da Humanizar dá para fazer. Daí para mais. Daí para mais. O que eu quero passar para o povo do Amazonas e para aqueles que me acompanham ao vivo é que a problemática hoje do Amazonas é gestão, Valmir. Eu quero que me explique como é que nós estamos já com 8 bilhões empenhados do nosso orçamento de 14.900 e ainda continua faltando medicamento nos hospitais. Eu quero entender como é que nós estamos hoje praticamente com a segurança fazendo rodízio nas delegacias. Eu acabei de vir de Tabatinga domingo agora. Eu vi um depoimento que me faltou o nome do cidadão. Ele foi na UPA de Tabatinga e saiu de lá com uma dipirona. Acredita nisso? A enfermeira cortou, Valmir, uma dipirona. Eu não posso prometer em 14 meses que eu vou construir uma outra UPA em Tabatinga, mas eu posso prometer, meu amigo, o que está aí vai funcionar. A UPA de Tabatinga é aquela que era administrada pela empresa da Maus Caminhos. Né? É a mesma de Itacuja. Eu estou falando para o povo do Amazonas que se nós não tivermos capacidade gerencial, que essa é a nova política, capacidade gerencial, nós caminhamos para virar um segundo Rio de Janeiro. O senhor está falando aqui, por exemplo, na área de educação, aumentar os investimentos acima do estabelecido constitucionalmente. Isso está na sua proposta de governo. Agora,
Com orçamento em queda, como a gente tem visto, como é possível fazer porque é o seguinte, aumento de... porque é o seguinte, quando você fala que você tem um percentual, se tu tem 1 bilhão, tu vai aplicar o percentual de 1 bilhão. Se tu tem 10 bilhões, é o percentual em cima da arrecadação. O que eu quero fazer é o seguinte, vamos lá, é direcionar. Na crise são tomadas de decisões. Vou procurar, por exemplo, hoje, nós gastamos uma fortuna para manter a Arena da Amazônia. E qualquer jogo aqui de fora, a população, se não gastar 50, 100, 150 reais, não assiste o jogo. Se eu pudesse vender aquilo ali e voltar o dinheiro para o contribuinte, seria um grande ganho para a sociedade. Eu não sou contra investimentos, por exemplo, que nem a ponte do Rio Negro. Eu só não consigo entender e ainda não consegui encontrar esse engenheiro que conseguiu errar 200% do preço. Porque ninguém faz uma obra errando tanto. Certo? Então, quando eu falo aumentar a capacidade de investimento, eu sou um fã da cultura. Mas se eu tivesse na crise, como nós estamos hoje, saúde, educação e segurança, qual é a prioridade? Nós temos que remanejar os recursos. Espera aí, a gente vai guardar um pouquinho aqui, que eu preciso salvar vidas aqui na segurança. Então eu vou tirar um pouquinho daqui, que eu preciso melhorar aqui o orçamento. Ou seja, o que tem que ter o gestor moderno é a capacidade de se reinventar. Como eu falei hoje, como é que eu vou aumentar a receita? A Amazonas Energia deve 300 milhões de reais para o governo do estado do Amazonas. Vou chamar a PGE. Eles estão com dificuldade de pagamento, não tem problema, vamos fazer em conta de contas. Faz permuta. Eu não gasto. O governo do estado do Amazonas não paga a luz todo mês? Se tu não tem como me pagar, pelo menos vou fazer. O que não pode, eu massacrar o pequeno, aumentando 2% de alíquota de combustível, como se isso não fosse na ponta ser repassado para o consumidor. Chamar a classe empresarial. O empresário hoje é tratado pelo Estado como se fosse inimigo e não parceiro. Chamar as empresas, as entidades de classe, eu vi recentemente uma reportagem do Fantástico. Os empresários estão qualificando novos trabalhadores para novas tendências do mercado e o Estado não enxerga isso. Nós temos que voltar a uma Secretaria de Trabalho, voltar do seguinte: olha, vem cá, empresa, qual é o curso que tu precisa aqui? Eu vou treinar essa profissão. Esse curso eu vou bancar. Tu só emprega o rapaz. Nós temos que nos reinventar. Nós dificilmente, Kleber e Valmir, vamos voltar a ter 120 mil empregos na Zona Franca de Manaus. A tecnologia não permite isso. O governador Davi Almeida esteve aqui com a gente numa entrevista recente e ele disse que hoje o maior problema do Estado é o endividamento. Que na época que tinham dinheiro, pegaram dinheiro emprestado dos bancos nacionais e internacionais. Como é que o senhor pretende otimizar os recursos do Estado para fazer investimentos? Primeiramente, entenda uma coisa: nós temos um Estado de 15 bilhões de reais por ano de orçamento para 4 milhões de habitantes. Per capita, nós temos uma renda, comparada ao Brasil, bem diferente. O problema hoje, literalmente, do Estado do Amazonas é que prioriza ser parceiro de fornecedor e não valoriza o servidor. Nós estamos com databases importantes de categorias necessárias: saúde, segurança e educação, que parece que está sendo uma lógica não conversar sobre database. Pois é, o senhor está dizendo aqui que vai cumprir a database dos profissionais da educação. Só com um contrato eu cumpro. Eu não estou dizendo que nós vamos deixar de atender o sistema prisional, não. Eu estou dizendo que não me entra na minha cabeça que eu tenho que gastar quase R$500 milhão com o sistema prisional. Vamos botar, Valmir, que eu gaste 100 milhões, que já é uma bagatela considerável por ano. Me sobra quanto aí? 325 milhões por ano. Sabe quanto foi o reajuste da promoção dos PMs? Ano. Não deu 50 milhões. Agora tem não deu 50 milhões. O governo Mello ainda justificou quando negou a database dos professores, né, e para outras categorias também, é que os gastos do governo estavam no limite do que permite a lei de responsabilidade fiscal para gastos com servidores públicos, né? Como é que você pretende vencer essa barreira
que é imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixa eu só complementar a tua pergunta. Outra questão é que boa parte do servidor público do Estado hoje é terceirizado, ou seja, o serviço público, parte dele é feito por empresas privadas. O governo paga para as empresas pagar o funcionário. Como é que o senhor pretende resolver isso? Eu não sou contra o serviço terceirizado. Se o serviço terceirizado for prestado com qualidade, certo? É uma válvula rápida de se resolver uma problemática. A grande pergunta é, nós estamos pagando milhões e eu pergunto para você, o serviço está sendo prestado a contento? Alguém pode me atestar isso com firmeza? Certo? É essa a minha grande dúvida. Por isso que eu digo que os 75 dias iniciais de um governo é de planejamento. Obviamente tem muitos números aí, que eu não tenho acesso. Mas os números que eu estou tendo, eu estou ficando assustado. Certo? Porque não me entra na cabeça que um orçamento de 15 bilhões de reais por ano não era para estar pelo menos que nós estávamos com a segurança e a educação administrado. Eu não digo que nós vamos ser uma Nova York, mas não era para estar o caos que está aí hoje. Certo? Porque, infelizmente, o crime está mais organizado que o Estado. Essa é uma realidade brasileira também, né? Mas nós temos que enfrentar a nossa. Nós temos que enfrentar a nossa. Certo? Não podemos pegar Rio de Janeiro como referência. Ó, tá morrendo mais gente no Rio de Janeiro. Mas o senhor pretende resolver essa questão da segurança? Ó, nos 75 dias nós vamos aumentar e enxugar a máquina. Para com isso investir o quê? A parte da promoção, eu acho que já venceram uma etapa. Nós temos que oferecer hoje estrutura. Hoje o policial militar está trabalhando com colete balístico vencido. Uma .40 que a gente sabe que não tem condições mínimas de uso. Bala recondicionada. O bandido está de fuzil e o policial está de pistola. Viaturas insuficientes. Controle no uso de combustível. E o principal, falta de investimento em inteligência. Não adianta ter o bom policial se não der para ele uma boa estrutura de trabalho. É que nós temos que, na escassez, o que tira a vida hoje da população do estado do Amazonas? Segurança e saúde. Está morrendo gente assaltada por causa de um celular. E está se perdendo vidas no interior e na capital por falta de infraestrutura na saúde. Se eu tivesse que tomar uma tomada de decisão, com poucos recursos, o resto tudo passa a ser secundário. Tudo passa a ser secundário. Pois é, mas na prática então é armar melhor a polícia e equipar, certo? E investir, confronto com os bandidos. Investir em inteligência. Temos projetos, obviamente, temos projetos paralelos à questão dos jovens, certo? A questão dos jovens, envolver os jovens para se distanciar da criminalidade, ou seja, mas o problema maior hoje em Manaus é a sensação de insegurança. Quando você vê uma viatura passando na sua rua, não tem como não inibir. Certo? Não tem como não inibir. Aumentar os policiamentos de fronteira, concordo. Talvez não dê tempo de fazer com o governo federal uma parceria, certo? Mas não tenha dúvida que viaturas e efetivo na rua melhora a situação de segurança. Nós não vamos zerar os índices de criminalidade. Seria uma incoerência eu falar que eu vou zerar em 14 meses os índices de criminalidade. Mas é óbvio que qualquer aporte financeiro na segurança pública, certo, melhora de cara a questão da insegurança na cidade de Manaus e no Amazonas. Como é que o senhor avalia o programa Ronda no Bairro, que foi extinto? Inclusive, vereador, na época do Ronda do Bairro, o programa deu certo inicialmente, né? A sensação de segurança era muito maior, com o mesmo efetivo que tem hoje. No serviço público não é possível fazer mais com menos? Porque não se faz programas de governo e não de Estado. Aí às vezes eu não quero insistir com o programa Ronda no Bairro porque eu vou estar levantando a bola de um ex-governador, eu não sou o pai da criança, ou seja, não existe continuidade. Se desmonta projetos e programas do governo como se troca de roupa. Certo? O que é bom, nós temos que continuar e aprimorar. Não tenha dúvida, é visível, o Ronda dos Bairros deu a sensação de segurança. Foi sendo desmantelado porque não foi sendo dado devido ao quê?
prioridade. Se tem uma cultura no Amazonas de trocar a cor do prédio, só para não dar credibilidade política para quem já governou. Olha, é direito do povo. É essa cultura tupiniquim que eu quero mudar. Tu sabe o que acontece hoje, está acontecendo hoje no interior, Valmir e Kleber? Um terrorismo psicológico. Caramba, quem ganha a eleição? Se eu escolher um lado, o outro vai me perseguir. Certo? Se faz política hoje no interior do Amazonas com P minúsculo. Os municípios estão abandonados. Se a sensação de insegurança está aqui no Amazonas, na capital, imagina no interior. Se a saúde nos principais hospitais do Amazonas estão em colapso, que é o 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo, imagina no interior. Os gritos do interior não chegam na capital. Que pena que a nossa internet, que nós estávamos falando agora há pouco, que é um importante veículo de comunicação, certo? Não chega nos pontos longínquos do Amazonas. Porque com certeza nós estaríamos hoje com o Amazonas integrado e a comunicação integrada para expor um pouco do que acontece. O que eu prometo para o prefeito e a prefeita que está me assistindo é que a partir do dia 6 de agosto começa uma nova etapa. Vai ter segundo turno. Espero estar no segundo turno. Mas eu quero dizer para os prefeitos que não votaram em mim, fiquem despreocupados. Eu tenho que ter respeito com munícipes que moram no seu município. Eu não estou preocupado com a bandeira política do partido dele. A eleição municipal 2020 eu me posiciono. Mas agora eu preciso respeitar o prefeito que o povo elegeu. E eu tenho que me irmanar. Porque prefeito, quando passa mal, pega o avião e vem para Manaus. O caboclo do interior sofre lá. E eu vejo hoje, sabe qual é a lógica da política do interior, Valmir? Se o prefeito não comer do pirão do governador, prova do cinturão. Isso está acontecendo hoje no estado do Amazonas, já na campanha eleitoral. Agora, essa situação dos municípios do interior não tem também uma parcela de culpa dos prefeitos, candidato? Olha, obviamente. Digo, por exemplo, tem a questão gerencial também, né? Lógico. A educação nas escolas municipais é precária, as ruas dos municípios estão abandonadas. Aí é o governo do estado que tem investido no asfaltamento de ruas ou na recuperação de vias. Isso não é uma atribuição da prefeitura? Eu digo o seguinte, a conta das prefeituras do interior não fecha, acredite. Eles não têm dinheiro para infraestrutura. Isso é fato. O estado do Amazonas precisa chamar para si, por exemplo, a saúde básica e a obrigação do município, mas a alta complexidade do estado. E tu sabe quem está bancando hoje a alta complexidade do interior? Os prefeitos. São os prefeitos que estão tirando do bolso a alta complexidade. O estado não manda material cirúrgico, eles são obrigados a contratar cirurgiões a peso de ouro, porque aí vai uma sugestão que a minha vice, a Jaqueline, vai hoje levar na UEA, certo? E deveria ser para a UFAM também, que os residentes das áreas de saúde, medicina, enfermagem, pudessem cumprir os seus períodos no interior, para devolver um pouco da sociedade aquilo que ela investiu nela mesmo. Hoje o médico não quer ir para o interior. E quando aquele médico que consegue passar no Sistema Nacional dos Vestibulares, ele vem fazer o vestibular, a faculdade em Manaus, e quando se forma, volta para a sua cidade de origem. Certo? Então, hoje, para tu levar um médico para o interior do estado do Amazonas, um cirurgião, meu amigo, pode arranjar dinheiro, que ele só vai lá a peso de ouro. E isso sabe quem está bancando, Valmir? Os prefeitos. Certo? Não existe cadeia produtiva no interior. Se eu passar agora para a questão do emprego, é uma triste realidade que vive hoje o Amazonas. Eu caminhei ontem ali na principal Cidade de Deus. No final de semana eu fui em Lindóia, estava em Taquatiara. Sabe qual foi a certeza que eu consegui ter de Lindóia e a feira do Cidade de Deus, Kleber? É que a banana que está lá sendo consumida vem de Roraima. A cadeia produtiva do Amazonas de alimento não existe. Quando eu estive em Taquatiara, conversando com as pessoas dos portos lá, está vindo grandes navios, param no meio do rio, Kleber. As barcaças encostam no navio e os fertilizantes são desembarcados no meio do rio e são levados para Roraima. Roraima está em franco desenvolvimento.
no setor primário. Porto Velho, idem. E o Amazonas sendo o maior comprador dessa região. E a melancia que hoje chega em Tefé está vindo de Goiás. O cheiro verde de Fortaleza. O tambaqui hoje, certo? Eu acabei de comer um tambaqui, bem capaz de ser Porto Velho, que é de Porto Velho. Como é que eu posso criar uma cadeia produtiva no curto espaço de tempo? Eu tenho proposta. Primeiramente, infraestrutura. Os ramais hoje estão intrafegáveis, tá, Valmir? O produtor não consegue escoar sua produção. Aquele corajoso, aquele produtor corajoso que ainda insiste na produção, ele não consegue sair do seu ramal. Financiamento, nem pensar. A FEAM esquece, certo? Esse dinheiro era para estar circulando aonde? Na economia da maior capital do norte. Quem é? Manaus. Eu não digo que Itamaraty vai ser um grande produtor de alimento porque a logística é demais. Mas por que Rio Preto da Erva e Iranduba, que está do outro lado da ponte, não poderiam ser grandes produtores para uma metrópole que consome tudo o que botar para comer? É isso que eu não consigo entender, como é que o Amazonas perde para ele mesmo. Pois candidato, você pega um carro e vai daqui para Itacoatiara, você vê as grandes propriedades ao longo da estrada sem nada, não tem nada, é só para especulação imobiliária aquilo, né? Você não tem investimento nas estradas asfaltadas, não tem. As estradas que estão melhores são aquelas que tem algum político que mandou asfaltar. Tem algum interesse que não é público. Que não é público. Então, dessa forma, não tem desenvolvimento. Né? Nós temos que, eu não digo que eu vou em 14 meses deixar o Amazonas autossustentável, mas dá para dar os primeiros passos, pelo menos no que diz respeito ao ir e vir dos nossos produtores. Dá para você pegar 50, 100 milhões, olha, isso aqui é para a cadeia produtiva. Impressionante que eu defendo isso da OEA, eu sou um fã da OEA, mas a OEA deveria estar toda voltada para o desenvolvimento sustentável do Amazonas. E a grade curricular da OEA deveria estar voltada para o desenvolvimento sustentável. O IDAM e a CEPRO e o OEA e a FEAM, um ente só. Um ente só. Porque nós estamos percebendo que a Dona Maria é uma produtora, a CEPRO já ajuda, o IDAM já ajuda, opa, a FEAM está com dinheiro. Então, esses 4 entes não conversam entre si. E eu sei que quer administrar, porque às vezes na Câmara eu tive dificuldade que um diretor não fala com o outro. Imagina uma secretaria com outra. Então, eu estou falando que é possível sim se fazer muita coisa em 14 meses conhecendo os números. Eu, sinceramente, Valmir, eu jamais seria irresponsável com o nosso Estado, com o meu Estado, de colocar o novo pelo novo. Não. Tem que ter capacidade gerencial, porque os ex-governadores têm experiência. Eu só não gosto da forma deles de governar. O custo político é muito alto. É isso que eu sou contra. O que é o custo político? Certo. Vamos lá. É o que a gente vê todo dia na televisão. A gente vê todo dia na televisão. A forma de política do Brasil tem que mudar. Certo? Política hoje tem que ser ética e moral. E tem muita gente que não tem condição de falar de ética e moral. Certo? Muita gente que veio aqui nessa cadeira aqui, ó, falar de ética e moral. E tá onde agora? Ajoelhado no milho. É isso que tem que mudar na política. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não. É ter coerência. Eu decidi ser candidato a governo e não foi fácil, não, porque é importante dizer, pô, o Arthur Vigílio, que eu sou um parceiro político dele, está apoiando a Amazonino Mendes. E isso é a minha maior prova de dizer que eu tenho personalidade. Peraí, pô, confio, acredito no seu governo municipal e lhe apoio o PLS da sustentabilidade. Mas eu também preciso ter o direito de divergir. Respeito todas as biografias. Mas uma hora temos que permitir respirar novos ares. Certo? Então é nisso que eu acredito, Valmir. O senhor foi convidado pelo PP para compor com a Rebeca Garcia. Já ali no finalzinho, já na reta final. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ser cortejado por muita gente. O senhor rejeitou por quê? Não, eu tenho uma boa afinidade com a Rebeca.
Eu me dou bem com todos os políticos, eu sou amigo de todos, mas eu preciso ser muito franco. A candidata Rebeca já tem uma trajetória de alianças muito atreladas a políticos clássicos. Eu nunca disputei cargo majoritário, eu sou legislativo, certo? E lá atrás dei governabilidade, mas eu não governei junto e nem propus governar, certo? Então, o novo não pode ter suas amarras intrinsecamente laçadas com grupos que estão aí há muito tempo. O que eu quero, obviamente, certo? Sentir a responsabilidade. Estou muito leve, estou muito à vontade, certo? Procurei no debate, no que foi possível, passar para a população que os números são preocupantes. Nós estamos em crise, tem solução, realmente. Mas não pode ser o Amazonas do jeito deles. Certo? O que eu acho que a política que o povo do Amazonas quer é um novo momento na política. Certo? Também, de forma muito clara, Almir, eu não acredito na esquerda. Me dá um exemplo no mundo que a esquerda deu certo, me diz aí. Então o senhor não é oposição? Eu sou centro-direita. Eu não sou extrema-direita, que também eu acho Donald Trump um pouquinho, certo? Nada nos extremos é bom. Extrema-esquerda, extrema-direita, eu sou de centro-direita, certo? Então, eu acredito que eu posso contribuir. Tenho minhas falhas, tenho meus defeitos. Agora, estou tendo uma grande experiência à frente dos maiores parlamentos municipais do país, que é a Câmara Municipal de Manaus, lidando com verba pública, estou no meu 3º ano como presidente, e já tenho em 2015 as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Talvez eu seja, na história da Câmara, o único presidente com contas aprovadas no exercício do mandato. Certo? Agora, o senhor não tem tempo de televisão e não está indo ao interior do estado. Estou indo. Só que próximo. Não, já fui em Santa Isabel do Rio Negro, fui em Tabatinga, Benjamin Constant, estou indo a Tefé, vou fazer 12 cidades. Sabe qual é o diagnóstico? O mesmo. Abandono, falta de políticas públicas, um estado de costa para o interior. Na economia tem a estatística. Tu não precisa visitar 61 municípios para tirar uma amostragem. A amostragem do interior é padrão. Pois é, eu perguntei isso porque o senhor, logo no início da campanha, como tem alguns segundos só na televisão, o senhor aproveitou para convidar o eleitor para acompanhar nas redes sociais. Certo. É ali que é o seu ambiente de... Aqui, ó, eu não tenho dúvida que aqui eu falo com mais gente do que uma propaganda de televisão. O eleitor do interior conhece o Yoquedaia? Está conhecendo, né? É um passo de cada vez. Só que qualquer um que leve uma proposta diferente das convencionais, eu acredito que soa com música para os ouvidos, certo? Eu não posso aqui, eu sou um grande fã, Valmir, da Lava Jato. Eu prefiro, é triste quando a gente abre a televisão, ver o que a gente vê na televisão. Mas pense comigo uma coisa, era melhor nós estarmos passando o país a limpo, ou tudo isso debaixo do tapete. O senhor é a maior expressão do PHS no Amazonas. Como é que o senhor está viabilizando partidariamente sua candidatura? Com muita dificuldade. Estou indo a Brasília hoje para conversar com o partido. Certo? Nós precisamos de fundo partidário, precisamos do mínimo de recursos. Não tenho condições de colocar toda uma infraestrutura na rua. Certo? O mínimo que nós estamos trabalhando realmente é apostando muito nas redes sociais, adesivagem de carros, amigos voluntários. Eu fui no interior, praticamente a eleição não existe e isso me preocupa pelo alto nível de abstenção que pode ter, homem. Isso me preocupa muito, por isso que espaços como esse aqui e todos os veículos de todos os níveis precisam estar irmanados para fazer o seu papel democrático, que é levar as informações para quem de direito que é o eleitor. O senhor pretende gastar quanto nessa campanha? Olha, o máximo que eu consegui arrecadar, mas com 2 valentes nível de arrecadação. Na minha opinião, na minha precisa opinião, a campanha começou no debate. Certo? No debate mesmo. Eu acho que a campanha começou aí, certo? Startou. Vamos ter uma agenda positiva. Eu vou usar de todos os mecanismos, fora a televisão, porque, sinceramente, Kleber, eu não acredito que a população escolha um governante
por aqueles belos programas de televisão que só falam do Amazonas que não existe. E daqueles que já governaram, e eu respeito isso, como se fossem os grandes salvadores da pátria, e como se a política do Amazonas fosse feita de nomes e sobrenomes. Não é. Eu acredito que o povo tem o direito de eleger os seus representantes pelo voto direto, e sempre defendi isso, e estou sentindo uma grande tendência, certo? Que o povo quer respirar novas opções. O senhor manterá a sua candidatura se por um acaso vier a ocorrer uma eleição indireta? Eu não posso manter, porque já tira da prerrogativa do voto direto. Me dou bem, respeito todos os colegas deputados estaduais, conheço todos sem exceção, mas aí, numa eleição indireta, aí já fica praticamente impossível concorrer. E como eu não estou buscando o poder pelo poder, certo? Eu não faço dessa eleição de vida ou de morte, que para uns são, certo? Mas eu tenho a oportunidade de falar sobre propostas e projetos, certo? Se eu chegar ao final do meu mandato de governador e poder entrar no João Lúcio, que é um hospital importante para a Zona Leste de Manaus, chegar assim, nós temos o João Lúcio funcionando dentro da normalidade, eu vou ter certeza que eu fiz meu papel e salvei vidas. De botar delegacias que hoje fazem sistema de rodízio, de pais de família que são PMs, que estão indo para a rua de peito aberto, praticamente sem nenhum equipamento, de profissionais de saúde que estão hoje trabalhando praticamente com salários atrasados, sem nenhuma condição de trabalho. Se eu conseguir, em 14 meses, cumprir o papel de colocar uma máquina gigantesca, que é o governo do estado do Amazonas, de volta ao seu funcionamento, tenho certeza que o próximo governador, fora esse, o governo suplementar, terá um estado bem melhor. Ok, nós extrapolamos aqui até um pouquinho o nosso tempo, que é no máximo 40 minutos. A gente agradece então a presença do candidato Wilker Barreto, Kleber Oliveira, obrigado pela participação também. E aí, convidamos você para amanhã, nesse mesmo horário, às 14 horas, o próximo candidato. Eu só queria aproveitar para pedir voto no 31. Eu falei, muita proposta, muito projeto, mas ninguém vota no nome. Então, ó, vamos de 31, vamos ter um pouco de coragem, e é você e a urna, de mudar o Amazonas. Forte abraço a todos. Ok. Então amanhã, nosso candidato entrevistado nesse mesmo horário, às 14 horas, é o Marcelo Serafim, do PSB. Até lá.